Olá, como vai? Muito bom dia para você. A quantidade de casos de dengue neste início de ano tem assustado a população mineira. Já são mais de 32 mil casos prováveis e o estado deve atingir o pico da doença até o mês de março. O alerta foi dado pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerite. Daqui a pouco tem mais detalhes sobre esse assunto que você vai ver também. Homem furta objetos no interior de veículo em plena luz do dia em Patos de Minas. A noite de colação de grau para estudantes de fisioterapia e educação física do Unipam. Chuva forte alaga residências e ruas em Patos de Minas. O 30 Minutos começa a partir de agora. Um foragido da Justiça com pelo menos 2 mandados de prisão expedidos pela Justiça foi preso na noite de ontem com 30 mochilas, 3 garrafas térmicas e 52 terços. Uma grande quantidade de produtos, né? A Polícia Militar de Coromandel chegou até os materiais furtados em uma loja no centro da cidade. Esse rapaz teria entrado nessa loja, feito esses furtos, e ele foi identificado, esse suspeito foi identificado com base nas imagens em que ele aparece cometendo o crime, né? Imagens de segurança registraram toda a movimentação dele e, claro, assim que foi preso, indicou onde os objetos estavam. O homem de 32 anos foi detido em flagrante e levado para a delegacia de plantão na cidade de Patrocínio. Aqui em Patos de Minas, no bairro Jardim América, câmeras registraram toda a movimentação de um homem que furtou objetos que estavam no interior de um veículo. Nas imagens registradas pela câmera de segurança, um homem de roupa laranja e bermuda clara se aproxima da Hilux SW4 branca, que está com os vidros abertos e faz menção de procurar algo. Em seguida, ele abre a porta e procura por algo. Também olha na janela do banco de trás e parece não encontrar nada. Então ele desce a rua Ipanema, se afastando do carro. Quando novamente ele decide retornar e aciona o porta-malas. Momento que ele pega uma mochila e uma mala de viagem e sai em direção à rua Onofre Gonçalves, no bairro Jardim América, deixando o porta-malas do carro aberto. Toda a ação aconteceu durante a luz do dia e durou cerca de 1 minuto e meio. A seguir aqui no 30 Minutos, a noite de colação de grau para os estudantes dos cursos de fisioterapia e de educação física do Unipam. Criado para auxiliar consumidores com dificuldades em saldar dívidas, o Núcleo de Apoio aos Superendividados do PROCON Municipal realiza orientações e renegociação dos débitos junto aos credores em Patos de Minas. Aqui ao meu lado está o Rafael Godinho e ele vai dar mais informações de como funciona esse núcleo de apoio e atendimento aos superendividados. Rafael, acho que a gente pode começar explicando para o pessoal de casa como é que funciona, né? Primeiro que nós temos que ter em mente quem é a pessoa superendividada, porque existe a diferença legal de endividamento e superendividamento. Endividamento, todos nós temos as nossas dívidas cotidianas, né? A água, a luz que a gente paga mensalmente. E superendividado é aquela pessoa que de boa fé, ela foi vítima de um acaso e ela não consegue pagar as suas dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial, né? Sem que ela consiga sobreviver com condições mínimas de humanidade. Essa pessoa, ela pode procurar o PROCON, que nós vamos ter esse atendimento especializado para ela. Lembrando que o superendividamento é previsto em uma lei federal número 14.181, né? Com base nessa lei, o PROCON criou o Núcleo de Apoio aos Superendividados. E de que forma esse núcleo vai ajudar essas pessoas? Olha, o que acontecia antes? A pessoa que era superendividada, a lei previa a possibilidade de designação de uma audiência para cada credor. Assim, se eu devia 5 bancos, eram 5 audiências separadas. Cada banco iria ofertar, né, a sua condição de pagamento. A pessoa, em muitas das vezes, ficava tentada e aceitava. Só porque quando eu somava o valor de pagamento desses 5 bancos, a gente descobria que esse consumidor não conseguiria pagar as suas contas sem comprometer a sua subsistência. Fato que iria implicar novamente no superendividamento. O que essa lei trouxe? Agora nós vamos reunir os 5 credores, nesse exemplo que eu dei, nós vamos fazer calcular a capacidade de pagamento dessa pessoa e vamos dividir, né, o que ela consegue pagar para esses 5
5 credores, né? De forma única, a gente fala audiências em bloco. Esse consumidor vai ser submetido ao setor de psicólogos para a gente ver se ela tem alguma compulsão. E um dado curioso, que 1% da população superendividada, ela suicida. Então, é uma questão de saúde pública que o município de Patos de Minas, através do PROCON, está cuidando. E nós vamos ver também se essa pessoa tem jus, se ela tem direito a algum benefício assistencial do governo federal, estadual ou municipal, como, por exemplo, a tarifa social de água e esgoto. E existe um número limite de pessoas que serão atendidas aí pelo PROCON? Não, o convite, né, é feito para toda aquela família que esteja nessa condição de superendividamento. Se você que está nos assistindo tem dúvidas se você se enquadra ou não, vá até o PROCON, né? Nós vamos conversar numa sala separada, nós não queremos expor o nosso consumidor, né, a nenhuma situação constrangedora. Vá até o PROCON, nós vamos marcar uma conversa agendada para a gente sentar, analisar a documentação, o que essa família recebe, quais são os gastos, né? O PROCON é a Casa do Consumidor Patense, nós estamos na Avenida Getúlio Vargas 245, bem no centro de Patos de Minas, à sua disposição. Formandos dos cursos de Educação Física e Fisioterapia do Centro Universitário de Patos de Minas colaram grau na noite desta terça-feira. São muito tempo de estudo e de uma trajetória longa para chegar ao objetivo tão aguardado, a colação de grau. Uma grande alegria para nós o momento da colação de grau, porque nós entregamos ao mercado profissionais que nós sabemos que foram muito bem preparados. A nossa instituição, há quase 60 anos, ela fornece os profissionais de Patos de Minas e região por meio da formação acadêmico-científica e profissional. E hoje a alegria de poder entregar educadores físicos e fisioterapeutas para que eles possam realmente fazer a diferença onde atuarem. Momento este de muita alegria e dever cumprido. Uma sensação indescritível e principalmente estar com pessoas especiais, né? Que foi um ciclo de 5 anos. Foram bastante luta, mas graças a Deus chegou um dia de glória e é muito gratificante poder estar comemorando, poder estar desfrutando desse dia com uma pessoinha tão especial. Muitas lembranças, né? Muita superação. A gente começa lá todo inseguro e termina inseguro também, mas foi uma vitória para mim. Passa um filme, sim. Mas após o momento de festividade, já vem o pensamento no futuro, na dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Os ex-alunos de fisioterapia veem o mercado com bons olhos. Eu já venho atuando na área desde o fim do ano passado, assim, estagiando, mas agora eu creio que, como profissional, eu tenho aí um futuro brilhante, porque determinação não vai faltar. E é meu sonho, né, cara? Então eu quero seguir para poder ajudar a população patense a ter uma melhor condição de vida, ajudar tratando suas dores, suas limitações. Eu quero atuar na área de dermatofuncional, que é a área que trata do maior órgão, né, da pele. Trata de queimaduras, vários, e assim, é uma expectativa muito grande, né? O mesmo pensamento positivo é notado nos futuros profissionais da área de educação física. Um mercado amplo e que tem espaço para todos. Minha área trabalho mais com musculação, é um mercado que tem crescido muito nos últimos anos, né? Graças a Deus tem um grande número aí de oportunidades e eu espero seguir nesse caminho e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu gosto da educação especial. Eu penso em continuar estudando mais e continuar na educação especial. Parabéns, né, a todos os formandos, os novos formandos aí desses cursos do Unipam. Na sequência, aqui no 30 tem a previsão do tempo para este meio de semana e ainda você vai ver que chuva forte voltou a alagar residências e ruas em Patos de Minas. Suave. A chuva forte que atingiu Patos de Minas na tarde de ontem voltou a provocar alagamentos e estragos em diversos pontos da cidade. Após a forte chuva que atingiu Patos de Minas na tarde dessa terça-feira, deixou de ser uma rua Amélia Carolina para poder virar o rio Amélia Carolina. A gente observa que tem um carro, inclusive, parado, né, que tentou atravessar por toda essa enchente que ficou aqui presa, a água não vai nem volta e acabou ficando ilhado ali.
a situação dessa água. A gente vê que o trânsito aqui, muitos carros ainda tentam passar, né, tentam acessar achando que dá para poder fazer esse acesso por aqui e não consegue, tendo que voltar para trás, gerando muitos problemas por aqui. A gente observa nesse momento o carro que estava ilhado sendo arrastado pelos moradores aqui para poder ajudar uma pessoa, estava dentro do carro, a motorista. Estava dentro do carro, tentou passar por aqui, não conseguiu, acabou ficando ilhada. Amigos dela foram até ela para poder empurrar e poder tirar ela de dentro do carro dos momentos a qual ela estava passando de muita tensão devido à água estar subindo e ela ter ficado presa ali com o seu carro praticamente com a água passando as rodas do carro dela e ficando um pouco submerso ali em relação a esse tanto de água. E a gente tem diversos moradores aqui na Rua Amélia Carolina que estão sofrendo com enchente por aqui. A casa do seu Walter aqui na Rua Amélia Carolina totalmente cheia de água. Walter, toda vez é isso? Toda vez, assim, toda vida foi assim, né? A gente já procurou as autoridades, meu pai já foi na prefeitura, né? Toda vez é assim. Eu nasci aqui, né? Tô com 44 anos, toda vida foi isso aqui. Toda vez que chove, né? É isso aqui, né? Graças a Deus, né? Mas se chovesse mais 10 minutos, molhava os móveis da minha mãe. A Rua Amélia Carolina, toda vez que chove para vocês, ela de rua vira rio? Vira um rio. E a água demora a baixar, porque eu acho que o bueiro não suporta a água, né? Então tinha que fazer uma canalização aqui, né? Pegar uma casemania maior, né? E fazer a canalização aqui. Já pai foi na prefeitura, já conversou, né? Já fez de todo jeito, mas sem condições. Foram 35 milímetros de chuva que caiu durante 1 hora e deixou diversas avenidas e ruas em Patos de Minas alagadas, como é o caso da Dilermano Gomes de Deus, no bairro Sebastião Amorim, também na Avenida JK, próximo ao bairro Ipanema, e no bairro Jardim Céu Azul, assim também como na Ana de Oliveira, esquina com Bernardo de Assis, no centro de Patos de Minas. Neste meio de semana, o tempo permanece instável e as condições permanecem favoráveis, né, para a ocorrência de chuvas em todo o estado mineiro. Vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo. Para esta quarta e quinta-feira, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia indica tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas. A umidade relativa do ar registra 80%. Em Patos de Minas, hoje, a máxima prevista é de 26 graus. Amanhã, variação entre 19 e 29 graus. Em João Pinheiro, nesta quinta-feira, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Tiros, variação de 19 a 28. Em Lagamar, de 20 a 30 graus. E em Carmo do Paranaíba, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus nesta quinta-feira. Daqui a pouco o secretário de Saúde alerta que Minas pode ter o pico de dengue até o mês de março. Hoje é quarta-feira, dia de programa Espaço Feminino na tela da NTV. Vamos conferir as atrações do programa de hoje, então. Oi, gente linda! Quarta-feira, dia do nosso programa Espaço Feminino, mas quem vai estar no comando hoje é ele, Matheus Borges. Então conta o que vai acontecer, Matheus. Ludmila Maia, deixa que eu tô chegando nessa quarta-feira para comandar o seu Espaço Feminino. E olha só, nós vamos falar sobre saúde, porque você sabia que mais de 51 mil pessoas tiveram que ser afastadas do trabalho devido à hérnia de disco? E olha só, vamos falar também sobre planejamento previdenciário. Quais são os critérios? Qual o momento de se preparar para se aposentar? E além disso, tem música boa no nosso programa. Daliane Soares vem cantar pra gente. Então, aproveite e embarque com a gente também hoje, 18 horas, no programa Espaço Feminino. É claro que eu espero você aqui na NTV. Aproveite e acesse os nossos aplicativos gratuitos no seu telefone. Eu tô esperando você. Até mais tarde. Vamos falar de dengue. Em entrevista coletiva, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccherete, informou que o estado vai adotar medidas para combater a dengue. O aumento no número de casos tem assustado a população. O secretário da Saúde concedeu entrevista coletiva nesta manhã. Fábio Baccherete projetou muitos casos da doença em 2024, com pico entre fevereiro e março.
A estimativa é de um volume maior do que em 2023, quando foram registrados mais de 400 mil casos. A partir desta semana, o governo irá publicar decreto para acelerar as ações de enfrentamento à dengue. O mosquito tem muita relação com o ciclo chuvoso e a temperatura. Nós tivemos em setembro e outubro valores recordes de temperatura, né, com um ciclo novo vinculado a um fenômeno que é o El Niño. Então, dessa maneira, isso pode mudar o comportamento da curva, sendo um pouquinho mais precoce, mas não significa o valor total, se ela cair rapidamente, o total do ano vai ser maior. Mas certamente será um ano epidêmico com muitos casos. Ano passado foram 400 mil casos, praticamente este ano vai ser certamente muito maior. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria da Saúde, Minas Gerais tem 11.490 casos confirmados de dengue em janeiro. Mais de 32 mil casos estão em apuração. Uma pessoa morreu em decorrência da doença no estado este ano e 14 casos estão em investigação. O secretário de Saúde do estado informou ainda que Minas Gerais será contemplada na primeira remessa das vacinas contra a dengue do Ministério da Saúde, com imunizações previstas a partir de fevereiro. Vale lembrar que a vacina do SUS é gratuita e irá atender jovens entre 10 e 14 anos. É cada vez maior o número de reclamações contra os planos de saúde. A situação é tão complicada que muitos usuários acabam recorrendo ao tratamento que é oferecido pelo SUS depois de terem os direitos não respeitados pelas operadoras. Especialistas alegam que a conta não fecha e que é preciso repensar todo o sistema de saúde privada no país. Mas, enquanto isso, o caminho muitas vezes acaba sendo a justiça. Vitor cuida da mãe de 65 anos que está acamada e há quase 2 anos foi diagnosticada com a ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Ele conta que a insatisfação com o atendimento começou depois que tentou internar a mãe, mas houve uma recusa por parte do plano. Quando necessitou dela fazer a internação, porque ela estava com insuficiência respiratória, o plano negou, falando que se tratava de um procedimento estético, que não era algo necessário, importante para a vida. Diante do impasse, Vitor entrou com um processo na Justiça que determinou que a mãe seja atendida e acompanhada em casa, mas o plano só cobre metade das despesas, que ficam em torno de 22 mil por mês. Na verdade, a Justiça só conseguiu bloquear até hoje metade do custo do tratamento dela. Nunca conseguiram efetivar o bloqueio do valor total do tratamento. Então hoje, praticamente mais da metade do tratamento dela, eu custeio, do meu bolso. Decepção, desabafo. O sentimento do Vitor é também o de milhares de brasileiros. Só nos 10 primeiros meses de 2023, as reclamações relativas aos planos de saúde cresceram quase 50%. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula o setor de planos de saúde, o número de reclamações assistenciais e não assistenciais superou o número de 3 anos anteriores. Em agosto, atingiu o patamar de mais de 36 mil notificações. Entre as principais reclamações estão as cobranças abusivas e os serviços negados pelos planos, mas que estão previstos no contrato com os beneficiários. Nós alimentamos o modelo nos últimos 25 anos, em que, naturalmente, as operadoras de plano de saúde querem aumentar suas margens, ou seja, elas querem sempre reduzir sinistralidade. O consumidor tem em mente que quanto mais acesso a serviços, quanto mais exames, quanto mais procedimentos ele fizer, melhor, muitas das vezes, na cabeça do consumidor, é a qualidade do plano de saúde. E na outra ponta nós temos os prestadores de serviços de saúde, sempre reclamando de tabelas congeladas, de reajustes mínimos que não acompanham a inflação do setor. Então, a gente tem aí uma corda esgaçada, de várias pontas, e que, infelizmente, nós ainda não tivemos um diálogo institucional maduro com vistas a mudarmos o rumo dessa história, E é preciso que isso seja feito quanto antes, senão muitas das operadoras hoje, grandes que nós conhecemos, não existirão daqui 5, 10 anos. Ainda de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos últimos 5 anos, das mais de 11 milhões de internações anuais pelo SUS,
cerca de 1,6% ocorreram em pacientes cobertos por planos de saúde com assistência médica. Já os atendimentos ambulatoriais somaram, em média, 26,5 milhões, 4,3% deles para pacientes cobertos pelos planos de saúde. As operadoras que cometem abusos contra o consumidor estão sujeitas a punições e ao pagamento de indenizações. As irregularidades devem ser denunciadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele deve levar o fato ao conhecimento da Agência Nacional de Saúde, do Ministério Público, Defesa do Consumidor e também do Poder Judiciário, né? Na medida em que ele se informa e vê realmente que está diante de uma conduta abusiva, ilegal, ele tem todas as chances aí de buscar uma reversão disso na Justiça. 30 minutos terminando com essa, volta amanhã às 11h30 da manhã. Eu te encontro hoje ainda no NTV News, logo mais às 19h.